Muito boa noite, meus amigos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez para realizarmos o nosso Evangelho. O capítulo de hoje é o 28, Coletânea de Preces Espíritas, e vamos se atentar à prece no momento de dormir. Então, quão é importante esse período no nosso dia, que é o momento que nós estamos descansando, ou seja, estamos dormindo. E por que a espiritualidade, inclusive, nos chama a atenção para que nós possamos fazer uma prece nesse momento? Para se ter ideia, 1/3 da nossa vida nós permanecemos dormindo. Uma pessoa de 60 anos, que viveu 60 anos, ela terá em torno de 18 a 20 anos, ela esteve num período que esteve dormindo. Por aí, a gente vê a importância. Kardec ainda, ele nos fala o seguinte, que nós somos constituídos desse corpo material, somos constituídos de um espírito, que é o nosso eu consciente, nosso eu inteligência, aquele que pensa, que calcula, que conclui e que anima esse corpo material. E temos um intermediário, que é o corpo perispiritual, que se chama perispírito, que é nele que é registrado todas as impressões, lesões que nós causamos no nosso corpo material, fica registrado nesse perispírito. E ele nos fala o seguinte, no Livro dos Médiuns, capítulo 1, item 54. Pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite, e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. E ele trata basicamente disso daí também no Livro dos Espíritos. Lá na pergunta 401, no capítulo Emancipação da Alma, onde ele nos fala o seguinte: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Ora, naquele momento de dormir, o nosso corpo, ele precisa do descanso. Nós sentimos a vista cansada, nós temos os nossos órgãos internos, o coração, que foi exercitado pelas emoções durante todo o dia, o pulmão, o estômago, os músculos, né, que foram exercitados também bastante, né, andamos, caminhamos, fizemos exercício. Então, o corpo está cansado e precisa de um momento para repousar, descansar. O que acontece? Nesse momento, nessa concisão do corpo, espírito e perispírito, o espírito, ele se desliga do corpo material e volta à pátria espiritual, mas fica ligado por fios tênues a esse corpo material. O corpo que permanece ali, adormecido, ele acaba restaurando as suas energias, recuperando as energias perdidas durante o dia, pelo nosso exaustivo trabalho, estimulação dos nossos músculos e etc., dos nossos órgãos. O espírito, ao voltar à pátria espiritual, ele está liberto, como nos diz aqui no Evangelho, onde ele nos fala o seguinte: é a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria, a pátria espiritual. É o prisioneiro restituído por momentos à liberdade, ou seja, nós quando estamos no dia a dia acordados, nós estamos presos a essa carcaça aqui, cumprindo tarefas, procurando nos melhorar, né, nessa grande escola Terra, que é uma escola, um educandário cristão, onde nós precisamos, através das provações de todos os dias, daquilo que nós vivenciamos, poder evoluir. Automaticamente, quando nós estamos libertos, nós voltamos à pátria espiritual. E aí que é um grande problema. Se nós estamos com os nossos pensamentos ligados às coisas erradas, às coisas perniciosas, porque o pensamento é tudo, né? Se pensamos em sexo, pensamos em viciações no campo do cigarro, da bebida alcoólica, pensamos nas drogas, o nosso espírito, quando se desliga do corpo material, ele volta à pátria espiritual e vai ao encontro de quem? Espíritos que estão com essas mesmas, querendo ter essas mesmas sensações e que se comprazem nesses sentimentos.
E aí nós ficamos um tempo ali vivenciando isso, e é onde, inclusive, temos alguns amigos que são aqueles que nos cobram algumas coisas, desafetos de vidas e encarnações passadas, que nós fizemos alguma coisa errada contra eles. Eles também estão libertos, se não estão com o seu corpo material, eles vêm nos cobrar aquilo que nós fizemos de errado a ele. E é onde nós, às vezes, temos aqueles pesadelos, aqueles sonhos difíceis, e quando nós voltamos ao corpo material, o que acontece? Nós acordamos cansados, exaustos, o corpo parece que está moído e parece que não descansamos nada. Nós falamos, puxa vida, eu estou mais cansado ao descansar do que quando eu estava acordado. E também, quando estamos em espíritos libertos, nós podemos também, através do nosso pensamento, ir ao encontro dos bons espíritos, buscar ali orientações, buscar ali instruções, para que, na volta ao corpo material, nós possamos colocar em prática e poder resolver situações difíceis do nosso dia a dia. Estaremos mais fortalecidos pelas orientações da espiritualidade. É muito comum nos livros de André Luiz, principalmente Nosso Lar e Os Mensageiros, alguns exemplos de espíritos que aparecem lá nas colônias espirituais, em Nosso Lar, que estão naquele momento que estão dormindo, mas que estão ali compartilhando das instruções, das palestras que estão sendo realizadas no plano espiritual e estão se beneficiando de tudo aquilo. Depois eles retornam ao seu corpo material para retornar à vida e poder colocar em prática aquilo que ele escutou, aquilo que ele vivenciou naquele momento. Por isso que é comum também, nós às vezes vamos em algum lugar e falamos assim, puxa vida, eu tenho uma impressão que eu já estive nesse lugar. Ou então alguma pessoa que nós conhecemos e fala, puxa, essa pessoa não me é estranha, eu tenho uma sensação que ela me é familiar. Às vezes são esses contatos que nós temos quando estamos libertos do corpo material, e no plano espiritual vamos ter ali o contato com algumas pessoas, com lugares, principalmente naqueles instantes onde nós vamos mudar para um outro lugar, estamos pensando de mudar, às vezes nós vamos até em espírito, né, nesse momento de desligamento do corpo material, a esses lugares, para conhecer esses lugares, e quando nós estamos no corpo, acabamos verificando que aquilo lá não é estranho para nós. Bem, a prece que eles nos orienta, que a espiritualidade nos deixa para que nós possamos fazer à noite, como uma prece indicativa, né, uma prece assim, exemplo, é a seguinte: minha alma vai estar por alguns instantes com os outros espíritos. Venham os bons ajudar-me com os seus conselhos. Faze meu anjo guardião, que ao despertar eu conserve durável e salutar a impressão desse convívio. É isso que eu queria deixar para vocês, e que nós tenhamos aí daqui para frente, noites de sonos bons, né, onde possamos realmente aprender mais, nos vivenciar as coisas boas para poder colocar em prática no nosso dia a dia. Meu muito obrigado.